Coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, nós estamos aqui na sua casa, na sua presença, Senhor, finalizando o dia, meu Deus, na sua presença, começando a semana, Senhor, tendo a certeza de que será uma semana maravilhosa, de que teremos o melhor final de ano das nossas vidas, meu Deus, simplesmente pelo fato de nós estarmos plantando a boa semente, Senhor, porque é o que nós sempre falamos, Senhor. Se nós plantamos as boas sementes todos os dias, se nós fazemos aquilo que o Senhor nos dirige a fazer todos os dias, meu Pai, nós não temos o que temer quanto ao futuro, meu Deus, porque nós sabemos o que vamos colher. Então eu peço, Senhor amado, que o Senhor venha abençoar cada uma dessas vidas, Senhor, cada uma dessas pessoas que enfrentou seus desafios e está aqui, Senhor, nessa noite, buscando pela sua vida, buscando crescer, buscando se aprimorar, buscando avanços, meu Deus. Então eu peço, sustenta, fortalece, meu Deus, o seu povo, abençoa, meu Pai, cada um que está nas igrejas, cada um que está pela transmissão, que o Senhor sabe, meu Deus, o motivo de cada um, a distância, mora em outro estado, outro país, Senhor, que o Senhor possa exaltar o seu povo, Senhor, levantar colunas, Eliaquims, homens e mulheres, que o Senhor possa levantar e sustentar, meu Deus, com uma mentalidade de excelência, com grandes sonhos, projetos, realizações extraordinárias, meu Deus, um povo diferenciado. Levanta, meu Deus, o nosso povo, exalta o seu povo, Senhor, que tenhamos aqui homens e mulheres que estejam sempre por cima, sempre por cabeça, que nunca estejam por cauda, meu Pai, que sempre tenham em abundância para emprestar e nunca tomar emprestado, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, porque nada disso se sustenta se nós não tivermos a mentalidade certa, se nós não tivermos as motivações e as intenções corretas, meu Deus. Então nos ajuda, abra as nossas mentes, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos do seu favor, nós precisamos crescer, meu Deus querido. Então nos ajuda a ver, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a romper, meu Deus, em tudo aquilo que nós sabemos que ainda há travas na nossa vida, Senhor, por nossa culpa, por nós não termos colocado força ainda para mudar, meu Deus. Então nos ajuda a quebrar todo o padrão negativo, todo o padrão antigo, Senhor, e que nós venhamos a destruir todas as amarras, Senhor, que nos mantém presos a um lugar, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor nos dá graça, a sua palavra diz que a sua graça nos basta, por mais difícil que esteja a situação, o Senhor diz, a sua graça te basta. Então, nós sabemos, meu Pai, que a despeito de cada situação, nós temos favor, nós temos força, nós temos graça para superar cada desafio, Senhor, porque o Senhor é quem nos garante a vitória. Não é a nossa força do braço, não é o nosso conhecimento, não são amizades, Senhor, não é as notícias, coisas favoráveis, meu Deus, mas é o seu favor, meu Deus. Se nós temos o seu favor, não é economia, não há situações adversas, meu Deus, que possam fazer um justo perecer, meu Deus, mas nós seremos sempre abençoados quando nós estivermos debaixo da sua bênção, debaixo da sua proteção, Senhor. Então tem misericórdia de nós, nos ajude a enxergar, a ter os olhos certos, meu Deus, os olhos da fé, os olhos do amor, meu Deus. O amor, como nós sempre falamos, ele é mostrado através de atitudes, meu Pai, não através de sentimentos, mas atitudes de amor. De todos os dias nós temos atitudes intencionais para chamar a sua atenção na nossa casa, no trabalho, sermos homens e mulheres cristãos, meu Pai, que por onde passam deixam a marca dos vencedores. Então é esse o espírito que nós queremos, meu Pai, o espírito dos vencedores, o espírito dos resilientes, o espírito, meu Pai, daqueles que começam e vão até o fim, que são, meu Deus, contagiantes, que levam uma boa influência, que levam a diferença, que levam a postura da excelência, do caráter, da ousadia, da felicidade, meu Deus, da excelência, da honestidade. Esse é o povo de Deus, meu Pai, esse é o povo que está aqui, esse é o povo que está perseguindo um alto padrão, Senhor. Então eu peço, fortalece cada um de nós, meu Deus, sustenta cada um de nós. Se falamos coisas, meu Pai,
ao longo desse dia, se pecamos, meu Deus, tivemos atitudes imaturas, negligentes até, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai, e que o Senhor nos ajude a corrigir o rumo da nossa vida, para que nós não venhamos a colher coisas, meu Deus, desagradáveis, porque algo que nós sempre lembramos, meu Deus, que no mundo espiritual, todas as sementes são boas, meu Deus, todas elas vão germinar, sejam aquelas de árvores boas, de frutos bons, sejam aquelas de frutos ruins, todas as sementes vão germinar. Então que nós venhamos a plantar, meu Deus, todos os dias as boas sementes, meu Deus, que o Senhor nos ajude a mudar aquilo que é necessário, a olhar para aquilo que é relevante, a termos a postura, o entendimento daquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, uma noite abençoada, uma semana poderosa, que o Senhor nos fortaleça em todos os momentos, em nome de Jesus. Abençoa quem está aqui, quem está a caminho, quem está à distância, meu Pai, quem está nas igrejas, que o Senhor possa alcançar cada alma, Senhor, cada coração, e que a sua palavra cumpra o propósito pela qual ela será enviada nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, a unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Você crê? Amém. Amém, em nome de Jesus. Boa noite, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos da transmissão. Que Deus abençoe. Fala comigo, por gentileza. Contágio. Contágio, influência, né? Fala comigo, vou ler 2 versículos para você, as duas na NVI. Provérbios 27, 17, diga comigo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. 1 Coríntios 15, 33, olha só, fala comigo por favor. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, o homem afia o seu companheiro, ferro afia ferro, homem afia homem. As más companhias, as más influências corrompem os bons costumes, os bons ensinamentos. Então, amizades e influências erradas afetam os nossos resultados. Nada é por acaso. As coisas não acontecem de repente, as coisas são causadas, construídas. É a mesma coisa, né? Uma pessoa que está com problemas no casamento, se ela tem amizade com pessoas que também têm problemas no casamento, você acha que esse casamento vai melhorar ou vai piorar, pessoal? Vai piorar, é óbvio isso, é claro isso. Se você está com problemas financeiros, porém, você começa a se relacionar com pessoas que estão vencendo, que não estão lá paradas, acomodadas, reclamando, o que você acha que vai acontecer? Vai começar a mudar, vai começar a subir. Porque tudo é influência, a maneira que você enxerga as coisas. Você está num meio que está todo mundo falando de derrota, desgraça, você vai ficar com aquele espírito, é verdade, é a vida, né? Fazer o quê? Está todo mundo passando por isso. Então nós precisamos analisar em tudo. Se você conhece pessoas ou está numa situação com problemas na sua saúde, você está numa condição que você não está satisfeito, você começa a conviver com pessoas com uma disciplina, com cuidados, atléticas, que tem uma rotina de exercícios, isso vai te motivar. Olha como é que eu estava, como é que eu estou, aí te dá força, um vai dando força para o outro. Então, se nós quisermos subir, nós precisamos sair do meio das pessoas que resolveram, que decidiram ser pessoas estagnadas. Eu nunca vou conseguir me disciplinar convivendo com pessoas indisciplinadas. Porque é uma trava, é uma corrente que vai segurando. Por mais que você queira sair, você está lá naquela frequência. É igual quando você está com amizades ou até num relacionamento, você começa lá,
Vamos dar esse exemplo aqui da atividade física. A pessoa começa a acordar cedo, né, começa a comer direito, começa a treinar, ir para a academia, aí o cônjuge fala, hoje está frio, fica só mais uma vez, só hoje, só um pouquinho, está frio, aí você cede uma vez, você cede duas, daqui a pouco você quebrou, você não foi mais forte. Ao invés de você puxar, não, você não vai comigo, eu também não vou ficar aqui te esperando. A pessoa vai lá, verdade, está chovendo, nossa, hoje está frio, nossa, hoje está tão cedo, dormi mal essa noite. A pessoa apresenta todas as desculpas. Por quê? Porque ela não está saindo, ela está sendo contagiada, abafada por coisas erradas. Olha aqui em Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios, fala comigo, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então quem anda com o sábio fica mais, quem anda com o tolo fica mais tolo. Então, a palavra está muito clara aqui. E muitas vezes nós aceitamos conviver com castas espirituais, emocionais, mantendo níveis. Pessoas que decidiram não sair daquele nível. Elas ficam naquele padrão e ali elas convivem. É gente, por exemplo, gente falando negativo, numa família, por exemplo. Pode perceber. Às vezes a gente vê situações assim, com parentes, com familiares, a gente às vezes percebe isso. Pessoas que estão mais afastadas, mais distantes. Às vezes a família toda tem um jeito negativo de falar. Ou, talvez, aquela família já tem toda uma influência de ser mais para frente, mais feliz, mais arrojada. Aí você vê que todos, ou pelo menos a maioria das pessoas, tem aquele perfil. Todo mundo é dinâmico, é alegre, não tem preguiça, é disciplinado, mas tem aquelas famílias também, que a maioria, pelo menos, às vezes nem todos, tem aquele que consegue sair, né? É uma força difícil. Você vê que todo mundo é meio negativo, meio preguiçoso, né? Meio doente, todo mundo meio devagar, todo mundo meio com a vida estagnada. Por quê? É influência, todo mundo está falando daquele assunto, e para no almoço e fala daquele assunto, e liga para o fulano e fala daquele assunto. Então, com qual lado que nós temos convivido mais? Porque tudo é influência, fala comigo, tudo é influência. As pessoas que você assiste, os canais que você acompanha no YouTube, as pessoas que você assiste, vê no Instagram, acompanha nas redes sociais, elas estão influenciando você. Seja para você crescer, seja para você melhorar na sua disciplina, no seu casamento, seja para você piorar, e ir para bagunça, é uma série de coisas. Então, se eu convivo, se eu vejo que todos estão com dificuldades financeiras, o que é uma pessoa que tem dificuldades financeiras, ela convive com outras pessoas com dificuldades financeiras, ela vai fazer? A tendência é sempre essa. Ela não vai reagir como ela deveria. Porque o subconsciente dela já acredita que aquele é um problema generalizado. Você já percebeu isso, pessoal? Você está com pessoas que estão com dificuldades. O que ela começa a falar? É a guerra, é o dólar, é a crise, é a economia. Ou seja, eu estou passando por isso, eu não tenho culpa, eu tenho que passar, porque todo mundo está passando. Sim ou não? As pessoas não falam assim? Sim, pessoal? A mesma coisa em todas as áreas. A pessoa só convive com pessoas que são divorciadas, que estão para separar, que estão adulterando. Ela vai começar a pensar, casamento é assim mesmo. Casamento é tudo igual. A vida é desse jeito mesmo. Então ela não luta, porque o subconsciente dela já entendeu. Isso é um problema de todo mundo. E são mentiras. São mentiras que nós precisamos repreender isso, porque a palavra falou que não é isso, que são as más companhias que corrompem os bons costumes, os bons hábitos. Então, a própria postura da pessoa. Se é aquela pessoa que fica assim meio corcunda, meio cabisbaixo, né? Olha para baixo demais, ou não olha no olho das pessoas, isso também já determina muita coisa. A própria postura da pessoa, ela se entrega. Então, se ela tem uma postura prostrada, ela vai atrair um peso para a vida dela.
ela vai atrair desânimo para a vida dela. É comprovado isso, que a postura te faz produzir hormônios negativos. Ou uma postura correta, ereta, confiante, te atrai segurança. Você se sente mais forte. Então tudo nós estamos sujeitos, até a maneira de você se sentar, a maneira de você andar, pode determinar muita coisa. Pode perceber, você não ensina uma criança, quando uma criança está triste, o que ela faz? Ela fica assim? Então o corpo já sabe, o corpo já começa a produzir aquele hormônio, já começa a decair o semblante. Então é natural, o corpo já começa a produzir aquilo que vai te alimentar para te derrubar ainda mais. Então daí que vem a necessidade de nós termos consciência das coisas, porque é uma lei da atração. A gente já falou isso várias vezes. Lascivo anda com lascivo, fofoqueiro anda com fofoqueiro, ladrão anda com ladrão, carnal anda com carnal, e espiritual anda com espiritual. Então analisa as suas amizades. Que tipo de amizade que você tem convivido mais? São pessoas problemáticas, reclamonas, são pessoas que falam muito palavrão, são pessoas que traem o cônjuge, são pessoas que fazem negócios ilícitos, ou são pessoas que te puxam para cima, que falam de fé, que são determinadas, resilientes, que têm sonhos, têm projetos, têm alegria no futuro, ele tem prazer nas coisas, ele não levanta o dia como se o dia fosse um fardo na vida dele, mas ele tem prazer em ir, em trabalhar, em ser útil, em ser uma pessoa que está agregando alguma coisa na vida das pessoas, agregando na sociedade, porque são os solucionadores de problemas que têm sucesso. Acho que a gente falou isso semana passada. Para apontadores de problemas, daí já tem bastante, né? Não precisa de mais pessoas assim. O mundo precisa de pessoas que solucionam, que são dinâmicas, que são felizes, que são generosas, que têm ideias. Então, será que nesse meio social, depois que você conheceu essas pessoas, que você começou a conviver com tais pessoas, você tem percebido que você tem crescido nesse meio social ou você tem decaído? Você tem diminuído o seu ritmo, você tem falado diferente, você tem reduzido a sua força espiritual? Será que a gente tem pegado o jeito de quem está perto de nós para melhorar ou para piorar? Porque nós, do jeito que nós não nascemos assim. Nós somos o resultado, o produto das nossas influências, do meio que a gente vive. E para isso é muito importante a gente pedir sempre discernimento e consciência. Porque às vezes a gente está num vício para viver, que a gente não enxerga muita coisa. Mas se a gente percebe que nós estamos de um jeito que eu sei, eu percebo, eu tenho certeza que é o jeito errado, que é o jeito que eu não devo ser, eu preciso trabalhar imediatamente para sair disso. Então, negativos, passivos, preguiçosos, reclamões, chatos, pessoas que vivem assim não constroem nada. Uma pessoa que vive assim, ninguém constrói uma vida incrível sendo uma pessoa pesada. Então a pergunta é que a gente leu no comecinho, homem afia homem, quem tem afiado você? O que tem afiado você? Quem você ouve? Quem é o seu mentor? Quais são suas amizades? Nas suas redes sociais, no YouTube, no jornal, se você assiste jornal, se você lê jornal, você vai para qual lado, qual tendência? É comprovado, você talvez já deve ter ouvido essa notícia, que o TikTok, por exemplo, que é da China, na China ele só manda materiais, vídeos para crescimento pessoal. Mas para o mundo, ele manda só lixo. Quem já viu essa notícia? Levanta a mão para mim. Pois é. Se você assiste, eu espero que você não tenha nem no seu celular uma desgraça dessa. Porque só vem, é um plano realmente deles, da sociedade deles se fortalecerem, ganharem mais dinheiro, serem eficientes e o mundo emburrecer. E a gente tem visto isso. E nem dá para botar toda a culpa em TikTok, porque isso já vem de alguns anos já. Que inclusive tem pesquisas que falam que essa geração que a gente vive é a geração com menos inteligência do que os pais e menos dinheiro do que os pais.
E a gente sempre viu na história uma geração sendo mais forte, mais rica, mais inteligente, produzindo mais do que a anterior. É só você lembrar dos seus avós, dos seus pais, você e dos seus filhos. Certamente você vê um progresso na vida deles, nessas gerações. E a gente tem visto, ao invés de uma ascensão, um declínio. Então, será que nós buscamos aquilo que realmente nos acrescenta? Aquilo que de fato nos faz crescer? Porque senão não adianta a gente orar, expulsar, ungir, se a nossa influência, o nosso contágio tem sido o pior possível. Olha aqui em Gálatas 5, 7. Vocês corriam bem. Fala comigo, por favor. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ok? Tal persuasão não provém daquele que os chama, não provém de Deus. Fala comigo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, será que você se encontra aqui? Vocês corriam bem, vocês estavam fazendo bem. Quem que os impediu de continuar obedecendo à verdade, à palavra? Então, será que você analisa na sua vida e você pensa, eu já estive melhor, eu já busquei mais, eu já estive mais focado, estive mais seletivo nas coisas, nas amizades, nos programas, nos meus hábitos. Então, você estava bem. Por que não está mais, talvez? A gente tem que trazer para o nosso dia a dia. O que me fez mudar a direção? Quem que os impediu? Quem os impediu? Vocês foram ouvir quem? Então, o que te fez mudar a direção? Por que você parou? Por que você desanimou? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que aconteceu? Quem você parou para ouvir? São amizades? Talvez já passou da hora dessas amizades serem cortadas. A gente já falou isso em outros cultos. Ah, mas são amigos muito legais, são amigos de infância. Pois é. Pode perceber, aqueles que muitas vezes têm amigos de infância, pode perceber que são amigos, com algumas exceções. Mas geralmente são amigos que não cresceram. Pode analisar. São amigos que ainda jogam videogame, não casaram, não têm um emprego fixo, certo, não têm responsabilidades. Pode analisar. Porque a gente precisa crescer. Então, se às vezes você ficou, pode ter exceções, mas das vezes que a gente já pegou algumas coisas que, são meus amigos, não tinha comprometimento, não crescia, falava de coisas que não cabiam mais na vida de um crente, ou seja, está atrasando, precisa cortar. Ah, são familiares. Bom, dependendo do familiar, você não pode. Você tem que honrar, você tem que ter aliança. Então não pode abandonar. Então precisa estudar o que está faltando, o que está acontecendo. Talvez precisa de um tempo, às vezes um alimentando o vício do outro, de um espaço, dá um tempo e respira, tal. Porque muitas vezes a gente vê nos relacionamentos um alimentando o vício do outro. Então às vezes precisa, ao invés de ficar falando, querendo convencer todo mundo, dá aquele tempo, espera. Né? Pensa um pouco, não reage, não alimenta o vício do outro. Dá um espaço, deixa o outro quieto um pouco, né? Faz mais silêncio. Tem atitudes de amor. Atitudes de amor, a gente sabe, são atitudes segundo a palavra de Deus, porque amor não é sentimento. Fala, amor não é sentimento. Amor é mandamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então não está falando assim, se você gostar, você age com amor. Não, amor é mandamento. Amor, nós fazemos o que é necessário. Nós tratamos bem, nós cuidamos, nós zelamos, nós honramos, porque é assim que a palavra me ensina. É fácil? Claro que não. Mas é o estilo de vida que a gente precisa adotar. Do contrário, não tem diferença do crente e do ímpio. As atitudes são normais, são iguais. Não estou com vontade, não faço. Estou com raiva, ofendo. Prejudico. Jogo coisa na cara. Isso daí é atitude de tolo, de ímpio. Então, precisamos analisar isso, atitudes de amor, e não mais atitudes de conflito. Agir conforme a palavra
e não conforme a minha vontade, mas conforme a palavra, conforme a vontade de Deus, não a própria vontade. Então nós precisamos contagiar aquele familiar, contagiar aquele amigo e fazer como a gente já falou várias vezes também. Ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quer mudar, para de tentar torcer, para de tentar fazer na marra. Dá o tempo da pessoa, tenha você as atitudes de mudança. Por que a pessoa ia querer o que você disse que é tão bom, se a pessoa não vê muitas vezes a mudança na pessoa que está ensinando e querendo corrigir? Então, isso faz parte do contágio. Você contagia. A palavra diz que a esposa ganha o marido pelo seu bom procedimento. Tem que você falar, você não muda, você precisa fazer isso. Não, vai no bom procedimento. Não pesa, não cansa, né? não cria aquele hábito, aquela coisa que sempre fez. Então, o homem, a mulher, com os filhos, com o cônjuge, no trabalho, em qualquer lugar, vai dar o exemplo. Faça o que é necessário de acordo com a palavra. Eu vou fazer a minha parte. Deus não vai fazer tudo. Então, às vezes a gente fica pedindo, Senhor, muda o fulano, por que eu não mudo a mim? Por que eu não faço oração? Me ajuda para que eu mude, para que eu tome as minhas decisões, para que eu coloque força de verdade e estabeleça aquilo que é necessário. Deus não vai fazer tudo, Deus vai me dar condições e oportunidades, Ele vai fazer uma parte, mas eu faço a minha. Eu vou buscar agir com sabedoria, com a sabedoria que vem de onde? Do Espírito Santo. Então as minhas influências, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações serão baseadas na palavra de Deus. Olha aqui em Provérbios 27. Quem cuida de uma figueira, comerá do seu fruto. Fala comigo. E quem trata bem o seu senhor, receberá tratamento de honra. Ok? Assim como a água reflete o rosto, fala comigo, o coração reflete quem nós somos. Ok? O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Fala comigo, por favor. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. De novo, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ok? Ainda que você moa o insensato como o trigo no pilão, fala comigo, por favor, a insensatez não se afastará dele. Ok? Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas, fala comigo, as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Então, olha só, vamos por partes. Quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. O seu patrão, por exemplo. Então, será que nós somos uma influência nesse lugar, nesse trabalho? Será que nós moldamos a cultura desse lugar ao padrão do céu, ao padrão correto, ou nós somos amoldados ao padrão mundano? Será que você chega num lugar e você pega a cultura da malandragem, ou você estabelece a cultura da integridade naquele lugar? Porque quem trata bem o seu senhor vai ser honrado. Então, quando você lida de qualquer maneira com as coisas, você não vai ser honrado, porque você não está tratando bem, você não está valorizando, sendo grato no lugar que você está. Então, muitos não saem do lugar justamente porque não se esforçam, não saem daquele padrão mediano. Ele levanta, ele corre, ele faz, mas não sai do lugar, porque o padrão está errado. Ele não busca excelência, ele não trata bem o patrão dele, ele não trata bem a empresa, o local de trabalho dele, ele não trata bem quem paga o salário dele, o cliente que ele atende, ele não passa, ele não cuida do que vem às mãos dele. Ele é o pato. O pato nada, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Ele canta? Sim ou não? Ele faz um barulho lá, né? Ele voa? Sim ou não? Mas alguma coisa você vê que ele faz, nossa, ele voa como uma águia, ele nada como um golfinho,
Ele nada, ele canta como um sabiá. Ele faz isso, pessoal. Ele faz tudo, mas não faz nada bem feito, não é? Muitos têm aceitado isso. Não faz nada excelente. Então ele está lá no trabalho dele. Senhor, estou tanto tempo aqui e não ganho um aumento. Por que vai ganhar um aumento? Você chega atrasado, você entrega de qualquer jeito, tem que ficar te cobrando, você não dá satisfação, você é indisciplinado. Para quê? Para que vai te abençoar com mais? Para quê? Para envergonhar mais o nome do Senhor? Não, Deus não vai fazer isso. Não é justo. Deus é justiça. Ah, mas aquele ímpio lá, ele bebe, ele fuma, ele trai a esposa, mas ele é o melhor na empresa dele, ele vai ganhar mais, ele trata melhor os clientes. Aí vai fazer o quê? Ah, eu não faço nada de errado. É mentira também, hipocrisia. Eu vou na igreja, eu oro, mas minha vida não vai. Então, mas a fé sem obras ela é morta. No meu dia a dia eu não sou íntegro, no meu dia a dia eu não sou excelente nas coisas, eu sou lento, eu sou preguiçoso, eu faço as coisas de má vontade. É igual quando você chega num lugar para ser atendido, a pessoa parece que você está ofendendo ela de ter aparecido lá, aquela cara, né? Aquela cara feia, aquele desânimo, parece que assim, nossa, o que eu te fiz? Não, é dela mesmo, o problema é com ela. E está lá com os problemas dela, enfim, mas quem não tem problema? Né? Então, assim, não justifica. Pessoal, cada um tem suas situações, mas tem outras também que estão com as suas situações, mas ela sabe, ó, essa pessoa não tem nada a ver com os meus problemas, eu vou fazer o meu melhor para ela. Eu vou tratar bem o meu patrão, vou tratar bem o meu local de trabalho, as pessoas que dependem de mim, eu vou fazer o meu melhor. É aquela história, por exemplo, do entregador. Tem um entregador que você pede uma pizza e ele nunca chega. Leva uma hora, a pizza chega fria, bagunçada, né, amontoada lá, uma porcaria. Tem aquele lá que entrega, ok, entrega no jeito certinho e tal. E tem aquele que entrega duas. Né? Igual às vezes você liga lá, não veio errada a pizza. Não veio o sabor totalmente diferente. Não, eu pedi sem cebola e veio com cebola. Aí ele vai lá e te manda duas. Não, desculpa, nem precisava. Você já não teve essa experiência? Sim ou não? Então, é uma pessoa que surpreende, um lugar que surpreende. Ó. Você nem ligou assim, só para dar a dica, tá? Ó, presta atenção, porque anota direitinho, porque veio o sabor certo, mas veio com um negócio que eu pedi para tirar, tal. Ele vai lá e te manda duas. Opa, surpreende. Então, será que nós temos esse tipo de postura? Porque o que é que o Senhor Jesus fala para a gente? Que o servo que faz tudo direitinho, ele é um servo que tem que elogiar, tem que botar ele por cabeça. É isso que Jesus fala? Não. Se eu faço tudo que me é mandado, Jesus ainda diz que eu sou inútil. Porque eu só fiz o básico. Eu só fiz o necessário para aquela função. Então eu não vou ser um servo útil, um servo excelente, aquele que fica entre os príncipes, que fica em alta posição, que serve reis, já viste um homem diligente na sua obra? Perante reis ele será posto. Então isso é ser um servo útil, ele é diligente, ele sai, ele não fica com os comuns, com os medianos, ele está por cima, ele está com o rei. Nabucodonosor queria só os bons perto dele. O Salomão só queria os bons perto dele. Mas é claro, isso aqui é gente esforçada, gente criativa, gente que resolve problemas, não que apresenta problemas. Uma vez eu ouvi uma história do Elon Musk, que ele tinha uma peça lá do foguete dele, que o cara precisava resolver, uma peça que acho que custava, sei lá, agora eu não lembro, $40 mil ou $400 mil, uma coisa assim. Ele falou, eu preciso de uma solução dessa peça, que ela é muito cara. Então um falou assim, não, mas essa daqui não tem jeito. Foi embora, mandou embora. Aí tinha um outro lá que falou, resolve, eu quero pagar 10% do que está aqui. E o cara foi lá e deu um jeito, resolveu, achou um jeito, fez virar $3 mil, $4 mil. Então é esse tipo de pessoa que o cara quer. Não daquele que apresenta, eu não sei, então, mas te contratou para resolver problemas. A bispa já falou isso. Você não chega num lugar para ser mais um. Se a pessoa te contrata, por que abre vaga de emprego? Porque a gente precisa de gente para resolver problemas, ocupar um setor que está deficiente, para melhorar tal área.
Então não te chama lá só para te fazer uma caridade, eu vou te pagar um salário. Não, te chama para você fazer a diferença naquele lugar. Então o mundo, os lugares precisam de pessoas que resolvam problemas, que apresentem soluções, que são úteis. Olha aqui o que diz no 21. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Nós somos o resultado do nosso coração. Tem gente que não pode elogiar um pouquinho, a gente até brinca, né? Nossa, não pode elogiar que já estragou. Começa a melhorar um pouquinho, começa a ser exaltado um pouco, já começa a relaxar de novo. Não tem caráter, não tem estabilidade, não pode elogiar que já estraga, é inconsistente, é volúvel. Não pode elogiar, não pode subir no tijolinho que já mostra as garrinhas lá, começa a tratar as pessoas errado, começa a fazer da forma que não deveria. Então nós precisamos analisar qual categoria que nós estamos aqui. Será que nós não valorizamos? As coisas vão acabar. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. O que está nas suas mãos? Você está cuidando delas? Você está deixando na mão dos outros? Não, está tudo certo, eu confio no fulano lá. Esforce-se para saber como suas ovelhas estão. Porque na palavra, inclusive, fala isso. Aquele que não é dono das ovelhas, ele, se tiver um perigo, ele abandona. Por quê? Porque ele só quer o dinheiro, ele é mercenário. Ele não está tendo vantagem nenhuma, ele vai embora. Ele não tem amor. Se o barco afundar, ele não está nem aí. Então vai cuidar das suas ovelhas, vai cuidar do seu negócio, vai ficar em cima, vai observar, vai ficar atento. Pois as riquezas não duram para sempre. Você está brincando com o perigo, está brincando com o dinheiro, está entrando, mas você está acompanhando as coisas, não duram para sempre. E nada garante, mas o dizimo e oferto, nada garante que a coroa passe de uma geração a outra, nada garante que isso vai permanecer. Por quê? Porque recebe as bênçãos, não cuida das bênçãos, não valoriza o dinheiro, não cuida bem da casa, não cuida bem do carro, não cuida bem da empresa, não cuida bem do cargo que assumiu, não cuida do salário, da saúde, de todas as bênçãos que Deus tem dado. Então, ele dizima, ele oferta, mas e o resto? Ele tem guardado um pouco? Ele tem gastado um pouco? Não, eu gasto tudo. Então, como é que você vai terminar? Como é que você vai desenvolver? Como é que você vai multiplicar? Os talentos foram multiplicados, não porque eles foram lá e queimaram os talentos, mas porque eles foram lá e fizeram boas escolhas, investiram nos lugares certos. Então eles tiveram planejamento. Fala comigo, planejamento. Então eu dizimo, eu oferto, eu gasto um pouco, eu invisto um pouco, eu guardo um pouco, eu me preparo, planejamento. Eu penso no futuro com inteligência, eu penso com sabedoria. José aproveitou o momento de maior fluidez, onde a terra estava uma beleza, estava chovendo muito bem, estava tudo equilibradinho. Ele aproveitou o tempo das vacas gordas para se preparar para o tempo de vacas magras. Mas eu vou ficar pensando no pior? Você já sabe que não é esse o ponto. É você se posicionar, planejar, não ficar aí como muitas pessoas. A gente viu isso no tempo da pandemia. Boa parte da população foi pega desprevenida, porque ela ganha no mês e gasta no mês. Ela não tem planejamento. Diferente da gente ver, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente vê que é uma cultura. Você vê que todo mundo tem uma poupança, até nos filmes fala muito disso, né? A reserva, a poupança. Então eles têm uma cultura, uma educação financeira. Então eles ficam lá, tem dinheiro para um ano. Está lá, está esperando um momento e tal. E o brasileiro não tem, a maioria das pessoas não tem para 2, 3 meses. Não tem planejamento. Então, como é que Deus vai me abençoar? Se tudo que entra mais, eu tenho aumento. Nossa, aumentou 40%. Eu vou lá, aumento meus gastos em 40%. Ou seja, eu zero. Porque está entrando mais, nossa, o banco foi lá, aumentou meu limite do banco, tem mais dinheiro, olha o engano. Então, uma série de coisas que não tem como Deus nos abençoar mais se nós não corrigirmos
as nossas deficiências. Então eu preciso cumprir os princípios. Dizimar, ofertar, mas também agir com sabedoria. Eu vou me preparar. Vou fazer como José. Quando veio as vacas magras, estava todo mundo desprevenido, mas o José, o Egito, estava prevenido. Então nós precisamos pedir discernimento. Discernimento para fazer uma compra. Discernimento para nós comprarmos aquilo que é realmente necessário. Focarmos nas prioridades, elencarmos realmente, isso é mais prioridade. Por exemplo, sair das dívidas, pagar suas dívidas, comprar sua casa. Mas o que muitos fazem? Desviam para futilidades, para viagens que não era o momento, para gastos que não era aquele momento. E às vezes a pessoa está indo no dia a dia, ela não está nem percebendo. Por exemplo, você é uma pessoa que tem o hábito de desperdiçar comida, por exemplo. Você passou muita necessidade, talvez, numa época, aí Deus tem te abençoado, aí agora você está com uma mania boba de começar, de desperdiçar. Aí compra um monte de coisa, e às vezes deixa estragar fruta, e estraga comida, e abre as coisas, depois não termina, e azeda, e tem que jogar fora. Deus está observando isso. Então desperdiça comida, desperdiça água, mais do que deveria. As moedas. Você vê que no nosso país a moeda já perdeu um pouco de valor. Antigamente tinha moedinha de 1 centavo. Tem lugares que usa moeda e o cara fica te esperando até você dar a última moedinha lá para ele. Por quê? Valoriza cada centavo. Então isso é importante, o troco. O que muitos fazem? O que muitos faziam antigamente? Jogava fora as moedinhas menores. Lembram disso? Sim ou não? Jogava. Isso é a maneira que a gente lida com muita coisa. É pequeno. Opa, a palavra fala, seja fiel no pouco e no muito eu te coloco. Não cuida direito do carro da empresa, por exemplo. Dos materiais de escritório. Pega coisa, gasta folha, joga a folha fora. Pega caneta, bate a porta do carro. Não quer saber, deixa de qualquer jeito. Deus está observando cada detalhe. Se eu não sou fiel no pouco, como é que Deus vai me colocar no muito? Porque aí, se Deus me abençoa, se eu não trato, aí vem aquele espírito, aquela autossabotagem. Que isso, se eu fiz bobagem com coisa pequena, eu vou fazer bobagem com coisa grande. Deus vai me honrar, eu vou cair, eu não vou suportar aquilo, não tem estrutura. Por quê? Porque não trabalhou na base. Não trabalhou os princípios. É igual a gente fala de Brasília. Só tem a maioria corrupto lá. Por quê? É o reflexo de uma base que nunca foi trabalhada. Chega lá, se deslumbra com as facilidades, com as maracutaias. Mas está aqui, está assim, no nosso meio, na nossa convivência, as mesmas pessoas. Simplesmente não foi dado ainda aquele poder para realmente descobrir o que estava dentro, para realmente ver se tudo aquilo estava abalável ou não. As crianças, por exemplo, tarefa de escola, que não deixa a criança fazer, já faz para tirar da frente, a criança fala que foi ela que fez. Aparece com borracha, porque você não olha o material da criança, aparece às vezes com lápis que não é dela, borracha que não é dela, não corrige, não está olhando, e está entrando a coisa errada e não está sendo tratado. Deixa a criança desperdiçar comida e joga fora, deixa, pouquinho, só um pouquinho, e vai estragando o tênis da escola, vai estragando a mochila da escola, e vai estragando os lápis. Tudo isso é um exemplo que eu estou dando. Desperdiça mesmo, pode desperdiçar mesmo, pode fazer do seu jeito, porque em tudo, eu passo uma mensagem daquilo que é importante e daquilo que não é importante. Então o tempo todo nós estamos passando uma mensagem para as pessoas, uma mensagem para Deus, uma mensagem para as crianças, do que realmente é importante e do que não é importante. Porque os filhos, por exemplo, eles seguem exemplos. Eles seguem exemplos e não apenas palavras. Palavras é o de menos, pode ver que você fala, e não te escuta. Mas se ele te vê, ele te copia, tanto para o bem quanto para o mal.
a postura certa, a disciplina, a alimentação. Vai falar, a criança não come isso. Ai, quem dá o paladar? Se ele não estiver comendo, estiver tomando refrigerante, comendo só arroz, feijão e frango, e você vai comer o brócolis e vai tomar suquinho. Mas ele não vê. Ele fala, não, isso é ruim, você não come. Uma hora ele vai soltar essa, você, rapaz, me respeita, eu sou teu pai. Não, não é assim. Tem que dar o exemplo. Tem que dar o testemunho naquilo. E às vezes a pessoa não está nem vendo o que você faz na empresa, não está nem vendo os desperdícios que a pessoa está fazendo, mas tem um espírito. Tudo tem um espírito. Então a palavra diz aqui, cuidado, porque as riquezas não duram para sempre. E claro que não vai durar, ainda mais quando eu estou desprezando as bênçãos. Eu não estou observando, eu não estou cuidando das minhas ovelhas, do meu negócio. Então como é que nós temos conduzido a nossa vida? Quais as influências que nós temos recebido? Quais os livros, os vídeos, as pessoas? Essas influências têm nos ajudado a nos aproximar mais de Deus, a fortalecer os nossos valores, fortalecer a família, os valores certos, a disciplina? Ou ao contrário? Igual o cara que é casado e mantém um monte de amigo solteiro, já não combina, não convém mais, não funciona. Nós temos agido em amor, obedecido ao mandamento, tomando as decisões de fazer tudo o que é necessário, parar de apresentar que não gosta, que é difícil, que é complicado, e fazer e ponto, acabou, vou fazer o que é necessário. Passar por cima da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Fala comigo, isso é viver pela fé. O justo vive pela fé. Aí você fala, mas peraí, hoje é segunda-feira, a gente não vai falar de vida financeira? A gente está falando de vida financeira. Nós estamos falando tudo de vida financeira. Porque sem cumprir princípios, fala comigo, se eu não cumpro princípios, não tem bênção. Se eu não cumpro esses princípios de valorizar as coisas pequenas, de ser um bom testemunho, de valorizar o dia a dia, de valorizar o meu senhor, o meu patrão, de não ser um testemunho para as pessoas, de não ser um testemunho, um exemplo para as crianças, eu estou quebrando princípios. Então tudo aqui está relacionado à vida financeira, porque se não tem princípio, não tem bênção. Se eu não dou aquilo que Deus tem exigido de mim, ajo em amor, com fidelidade, com honra, com integridade, não tem como me abençoar com mais, não vai, não é possível. Porque eu preciso da bênção, o que sustenta a bênção, fala comigo, o que sustenta a bênção? Não é a bênção, é o abençoador. Então tem tudo a ver. Então nós temos graça, nós temos favor, nós temos unção para fazer tudo o que é preciso para que a nossa vida mude e que nós sejamos uma bênção. Porque o que sustenta a bênção da nossa vida é Deus, é o abençoador. Então tudo vai exigir desafios. Ser um funcionário vai te exigir um nível de desafio. Ser o dono da empresa ou o presidente dessa empresa vai também te exigir desafios. Então, você ter filhos vai te exigir desafios. Se você quiser ter um cachorro, você vai ter um desafio também. Então tudo está relacionado à proporção, mas as situações sempre vão exigir. As situações sempre vão vir para me exigir muita coisa. Renúncia, mudanças. Olha aqui no Salmo 119, 63. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Então eu sou amigo de todos os que temem a Deus. Logo, eu não sou amigo de quem não ama a Deus. Eu sou inimigo de quem odeia a Deus. É muito claro. Se você convive com pessoas, eles são tão gente boa, mas eles não amam a Deus, eles odeiam a Deus. As atitudes deles mostram que eles odeiam a Deus, então não é para você. Não é amigo para você, não é influência para você. Olha aqui em Êxodo 34, 12. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Provérbios 12, 26.
Fala comigo, por favor. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Então, cautela, cautela. O honesto é cauteloso. O honesto é cauteloso. Eu tomo cuidado, não vou fazer acordo com o ímpio, que vai se tornar uma armadilha para mim. Por que que há tanta coisa errada no mundo, pessoal? Fala comigo, porque há público. É a lei da oferta e da demanda. Vocês já assistiram o filme O Som da Liberdade? Levanta a mão, por favor. Aquele filme trata do quê, pessoal? Qual é a mercadoria que lida naquele filme? Criança. Aí você olha, nossa, mas que absurdo, que loucura, onde esse mundo vai parar? Pois é, né? Por que que existe esse comércio, pessoal? Porque tem demanda, porque tem público, olha que desgraça. Então, se tem uma situação, é porque tem quem consome aquilo. Por que tem corrupção? Porque tem quem paga a corrupção. Por que tem prostituição? Porque tem quem consome prostituição. Por que tem tráfico de crianças? Porque tem gente que consome esse serviço. Por que tem tráfico de drogas? Porque tem gente que consome drogas. Então, por que tem tanta coisa errada no mundo? Porque tem gente que usa isso. E muita gente que sabe a verdade, mas que ignora a verdade. Então não tem cautela. Um homem honesto é cauteloso. Ele não vai alimentar essas coisas, ele não vai alimentar a corrupção, ele não vai alimentar o jeitinho, ele não vai alimentar a malandragem, ele vai alimentar o que é certo. Porque ele sabe o que é certo. Mas por quê? É só culpa de ímpio? O ímpio está fazendo tudo de errado? Não, tem muito crente que usa pornografia, tem muito crente que paga bola, que paga propina. Crente, religioso, obviamente, não cristão. Então por que que o sistema se alimenta? Porque tem quem alimenta ele, ora. É o que a gente acabou de falar, Brasília é reflexo da base, de uma base que não foi tratada e continua não sendo tratada. Aí a pessoa xinga e reclama e amaldiçoa, mas se ela puder ser beneficiada de alguma forma, fazer o quê, né? Todo mundo faz, aí vem o todo mundo, né? Provérbios 28, 19. Mas quem persegue, fala comigo, fantasias, se fartará de miséria. Então chega de viver de misérias, fala comigo, chega de viver de fantasias. Quem procura fantasia, ilusões, ele vai colher a miséria. Ele vai se fartar, ele quer se fartar, né? De miséria, olha que beleza. Então não chega a lugar nenhum, por quê? Porque ele vive atrás do negócio fácil, do dinheiro fácil, da malandragem, de viver de imagem, em vez dele pagar as contas, resolver a vida dele, zerar tudo, ele quer gastar, ele quer tirar foto para o Instagram, ele quer mostrar que ele tem a roupa legal, que está tudo certo. Vai se fartar de miséria. Senhor, manda mais clientes, Senhor. Eu sou dizimista e ofertante. Você não cumpre princípios. Você está se fartando de miséria porque você busca fantasia, você quer aparecer. Padrões baixos, comportamentos imorais, pessoas carnais. Mas se eu busco padrões elevados, pessoas mais espirituais do que eu, mais felizes do que eu, mais generosos do que eu, é claro que eu vou ter outros resultados. Provérbios 22, 24. Não se associe com quem vive fala comigo, de mau humor. Ok? Nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará, fala comigo, imitando. De novo, imitando. Olha lá. Você convive com uma pessoa mal-humorada, você vai imitar a conduta dela. E você vai cair, aonde o pessoal fala? Em armadilha mortal. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores, dos boca suja, dos malandros, porque ele vai pelo caminho certo. Como é feliz, fala, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, se eu quero ser feliz, eu não posso seguir o conselho de quem está buscando fantasias, que vai se fartar de miséria.
que vai ter miséria em abundância. Olha que beleza, que contradição. Mas que vai pelo caminho certo, que paga o preço, que vai lá, que vai na honestidade todo dia, que ora, que busca, que é o melhor no seu trabalho, e vai construindo as coisas com solidez. Você não tem medo de alguém parar na sua porta para te cobrar, ameaçando de morte, ou a polícia, ou a justiça. Você não tem, você está com a vida limpa. É o fruto da disciplina, justiça e paz. Você tem paz, você tem disciplina, você tem foco na coisa certa, você vai colher justiça e paz. Pronto. Você vai colher justiça, ninguém vai te chamar de vagabundo, de caloteiro, de sem vergonha, de desonesto, de crente, não sei das contas. Por quê? Porque você tem trabalhado com seriedade, com justiça, com integridade, com atitudes sérias. Então pague o preço, vamos tomar essa decisão, vamos pagar o preço certo. A gente gasta muitos anos da nossa vida pagando o preço errado e anos perdidos muitas vezes. Mas nós precisamos trabalhar para uma vida sólida. O que a gente falou no começo? Homem afia homem. Influências. Nós podemos crescer muito, ou fracassar muito também, por conta do contágio, por conta daquilo que nós construímos no dia a dia em Deus ou um dia a dia na carne, fazendo a própria vontade, a vontade do diabo ou a vontade de Deus. Então analisa os seus resultados. Analise o seu financeiro, a sua saúde, a sua família. Tudo isso é reflexo das escolhas e das influências que nós temos recebido. Então, baseado aí nessa análise que a gente está fazendo da própria vida, a gente tem analisado qual conclusão que a gente chega, né? Temos seguido um bom caminho, temos crescido, ou temos convivido ainda com pessoas que a gente já deveria ter tirado, cortado, agido de uma forma mais inteligente, mais sábia, construindo as coisas, parando de perseguir fantasias. Né? Hoje em dia tem um mundo de fantasias, todo anúncio de YouTube que você quer assistir um vídeo, tem uma fantasia lá. É o aplicativo que dá dinheiro, é o joguinho que te dá dinheiro. Tem esses dias apareceu, já parou de passar para mim, da mulher que está amamentando e ganhando dinheiro no aplicativo. Agora, o novo é o carinha que se jogar todo dia, 1 hora por dia, ele ganha R$1.000. Eu quase cliquei para saber que eu vou baixar esse jogo. Mas tem que ficar lá jogando. Então, a pessoa busca fantasias. Agora ninguém quer estudar, ninguém quer fazer faculdade, ninguém quer ficar no emprego, ter seriedade. O que todo mundo quer? Quer ser youtuber, quer ser influencer, quer fazer vídeo não sei para quem. Por quê? Porque na cabeça da pessoa é o caminho que o YouTube está me pagando. E as pessoas vão se envolvendo com a frustração, vão se envolvendo com coisas erradas, vão fazendo qualquer negócio para aparecer. Aí essa nojeira que a gente vê por aí. Por quê? Porque não quer pagar o preço, quer pular etapas. Então, pessoal, vamos analisar os nossos resultados e tomar as decisões, fazer escolhas inteligentes, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor, com seus olhos fechados. Antes de nós orarmos. Quando você analisa a sua vida, quais são os seus objetivos? Você quer crescer, ser abençoado, ser uma pessoa feliz, uma pessoa relevante, uma pessoa que constrói algo sólido? Tenho certeza que você vai dizer sim. Mas como é que têm sido as suas escolhas para alcançar aqueles objetivos? O seu dia a dia. Você tem perseguido o quê? Fantasias também? Ou tem trabalhado todo dia na sua fidelidade, na integridade, contando que cada semente você tem visto o favor do Senhor? É um boca a boca, é as pessoas te indicando, é você se posicionando, você crescendo na seriedade, você sendo um exemplo para aqueles colegas de trabalho, para a sua família. Qual o lado? Qual o lado que nós temos escolhido na vida? Nós temos lidado com as pessoas dessa forma também? Ensinado elas, mostrado o caminho certo?
agido com essa postura, com essa visão de vencedor, de um homem, de uma mulher de Deus? Tome essa decisão de não ser mais viciado em conflitos e nem alimentar pessoas viciadas em conflito. Mas a gente perde muitas bênçãos, muitos momentos de paz, por exemplo, ou de portas que poderiam ser abertas por conta de um temperamento desequilibrado. Às vezes não trata bem o cliente, porque não gostou do jeito dele, ao invés de você envolver aquele cliente e quebrar ele com a sua gentileza, devolver muitas vezes uma grosseria com uma atitude de amor, você vai lá e não bateu, levou, e também não quer saber, e vai embora, e não dá satisfação. Para que isso? Sendo que a gente poderia conquistar, dar um bom testemunho para aquela pessoa, não devolver na mesma moeda. Às vezes a pessoa está num dia complicado, não tem Deus, mas você tem. Então, quem recebe luz tem responsabilidade. Se nós sabemos mais, quem recebe mais também mais vai ser exigido de nós. Uma postura melhor é exigida de nós. Deus não vai cobrar de mim, de você, e de uma pessoa que nunca pegou numa Bíblia na vida, a mesma postura. Não, nós precisamos surpreender. Nós precisamos ter testemunhas, sermos exemplos. Vamos limpar nossa vida. Lugares, programas, amizades. Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo na vida? Você quer alcançar o quê? Você tem um olhar, uma visão. O que é que você faz todos os dias para alcançar aquela visão? Da sua família abençoada, do seu trabalho, posição financeira, conquista da sua casa, você sendo um coluna, o que é que você faz todos os dias para alcançar aquele objetivo? Ou você acha que você vai dar um salto assim da noite para o dia e vai lembrar de José? Não, porque José saiu do calabouço, da prisão e foi botado na frente do faraó. Opa, mas é um processo. Mais de uma década naquela situação. Processos. Se nós não passamos pelos processos certos, a gente fica sempre parado no mesmo lugar. A gente nunca faz um alicerce sólido. Então vamos analisar, vamos selecionar melhor as pessoas, os lugares, os hábitos, tudo que vai me ajudar a chegar nesse objetivo. É comprovado que você alcança objetivos 10 vezes mais rápido quando você busca as influências certas. Então você imagina só, quanto tempo que a gente está perdendo com amizades erradas, com gente preguiçosa, com gente mal-humorada, com gente que reclama de tudo, com gente que trabalha de qualquer jeito, e a gente lá, ó o crente, tem a Bíblia, vai na igreja, mas está lá, a mesma cultura, você podia estar lá na frente. Você podia estar numa posição muito maior, porque quem é estagnado não quer que o outro progrida, porque é mentalidade. Mas você está numa mentalidade de gente vencedora, ele quer que todo mundo cresça. Ó, vai, que tem espaço para todo mundo. Todo mundo pode crescer. Mas a mente escrava, ela acha que se um cresce, o outro perde. Essa mentalidade de muita gente hoje em dia no nosso país. Que você não pode aceitar isso. Que às vezes você veio com uma crença de infância, de pai e mãe falando isso, é mentira. Deus tem abundância, Deus não tem miséria não. Deus gostaria que o mundo todo fosse saudável, feliz, abençoado, próspero. Mas as pessoas fazem escolhas. Escolhem acreditar em mentiras. Vamos crer na verdade. Se você não gosta dos seus resultados, só você pode mudar. As mudanças precisam acontecer e elas começam em cada um de nós. Então, quais as suas decisões? Quando você analisa, você percebe que você tem repetido padrões familiares, então a gente vai expulsar isso. Nós vamos expulsar esse peso, essa influência diabólica. Muitas vezes você ainda tem hábitos do seu pai, hábitos da sua mãe, você fala ainda coisas, você tem crenças que não é para você se limita, e você limita a Deus, você limita a sua fé, você não tem coragem de pedir, você não tem coragem de orar por coisas maiores, porque são crenças enraizadas, por conta de uma vida inteira de um contágio negativo,
de influências negativas, de palavras negativas. Então nós vamos expulsar isso, e depois que expulsar, aí é a nossa parte. Porque uma casa, ela fica vazia, se eu não preencher com a palavra do Espírito Santo e com as atitudes corretas, daqui a pouco os demônios voltam, as influências voltam, as crenças voltam, porque não foi vencido, não foi rompido ainda. Então eu peço a você neste momento que você coloque a mão na sua cabeça agora, e que tudo aquilo que você sabe, que tem amarrado você, são medos, são situações da sua vida, inseguranças, que você expulse agora em nome do Senhor Jesus. Abra sua boca e declare agora em nome de Jesus, tudo isso que você não aceita mais na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, unidos numa só fé, Senhor amado, e nós não aceitamos mais essa influência negativa, esse peso nas nossas vidas, meu Pai. Nós não aceitamos mais carregar pesos, padrões diabólicos, tudo aquilo, Senhor, que vem amarrando a nossa vida, impedindo o seu povo de progredir, impedir que essa pessoa sonhe, impedindo que essa pessoa avance, impedindo que essa pessoa prospere. Muitas vezes está na igreja há anos, meu Pai, mas há áreas da vida dela que estão travadas, porque ela limitou a fé, meu Pai, ela limitou o seu poder, ela limitou as conquistas, Senhor. Ela não tem coragem de pedir, ela vê outros avançando, e ela ainda julga que para o outro foi mais fácil. Ela continua acreditando em mentiras, meu Pai, ela continua vivendo de padrões errados, padrões malignos, padrões diabólicos, Senhor. Escassez, miséria mental, tem buscado por fantasias, tem criticado quem tem vencido, tem colhido a miséria, Senhor, e está na igreja e diz que serve o Senhor. Então isso não é postura, isso é resultado de um homem e de uma mulher que serve o Senhor, meu Pai. Então eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, todo o peso, toda influência diabólica, toda a sensação, todo o sentimento, toda a preguiça, todo o mau humor, toda a situação que amarra, toda ingratidão, toda moleza, toda fraqueza emocional, que para ser aceita, ela se converte àquele costume, ela aceita aquela influência, ela é influenciada, ela não leva a mudança. Esse espírito da fraqueza emocional, fraqueza espiritual, nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, você que vem se arrastando há anos na vida dela, desde que ela era pequena, que ela ouvia tantas coisas negativas, de uma família toda desestruturada, de amizades, de pessoas mornas, pessoas fracassadas, estagnadas, passivas, que não saíram do lugar, e infelizmente ela adotou aquele espírito. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, espírito maldito, você não tem poder mais sobre a vida dela, porque nesta noite ela toma a decisão de não viver mais por esses sentimentos, por essas crenças diabólicas, vai viver pela fé, crer no Senhor, crer no avanço, crer nos sonhos, na vida poderosa, na vida abundante que o Senhor prometeu. Então nós repreendemos agora todo espírito maligno, todo espírito do inferno, nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu agora, da mente, da casa, da vida financeira, do trabalho dela, nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Declare sobre a sua vida agora tudo que você deseja. Declara força, declara inteligência, declara que você é mais do que vencedor, declara que você é o número 1 na sua empresa, declara que você é o número 1 na sua casa, você é o número 1 no seu ramo de atividade. Declara, creia nisso. Não fica aí pensando, mas tem um fulano, porque tem aquele cara, daquela empresa tal. Você vai passar, creia nisso, creia na palavra. Creia na palavra, creia nisso que você acabou de ouvir, creia nisso que você acabou de ler. Não deixa mais nada te impedir. Tenha foco, fala, eu tenho foco, Senhor, eu tenho disciplina, eu sei onde eu quero chegar, eu vou continuar olhando para o meu alvo, eu vou olhar para frente, eu não vou mais ceder aos pensamentos, eu vou chegar naquele lugar, ou eu vou sair dessa empresa, ou eu vou assumir o meu papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas eu não vou mais fazer parte do esquema, da preguiça, do prejuízo na empresa, de lesar aquele lugar. Eu vou honrar o meu patrão, eu vou honrar a minha empresa, eu vou fazer o que é necessário, eu vou cumprir os meus princípios, eu vou ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, eu vou pedir discernimento para Deus, para fazer as compras,
para investir na coisa certa, para não fazer loucuras, para não viver por emoção, para não achar que se eu não tiver aquilo eu não vou ter mais. Não, eu vou vencer isso, eu já venci agora. Declare isso. Você que é compulsivo, você que era compulsivo, declare: eu tenho equilíbrio, eu vou organizar minha vida, eu não vou mais ficar gastando, passando um cartão se eu não posso, eu não vou mais ficar fazendo loucura, eu não vou mais ficar me colocando em dívida, pedindo financiamento, pedindo ajuda para o outro, fazendo coisas, me humilhando, você não vai aceitar mais ficar com o seu nome sujo. Não tem como. Você pede para ser um coluna, para Deus poder te levantar e te exaltar, mas não tem como se você não ir na base. Eu não posso mais ficar pedindo dinheiro emprestado, eu não posso mais ficar gastando de forma desorganizada, eu não posso mais ficar agindo de forma negligente com a minha vida. Eu vou tomar decisões agora, eu tomei decisões agora. Se eu não sei usar cartão, eu não vou usar cartão. Se eu não sei agir de tal maneira, eu não vou agir de tal maneira. Se eu fico entrando em site que não é para eu comprar nada, eu vou desinstalar esse aplicativo, eu vou parar, eu vou tirar o que tem me causado vício. Eu vou ter que tirar aquilo que tem me levado para aquele caminho. Eu vou sair desses lugares, dessas pessoas, dessas amizades. Eu vou me posicionar, eu vou agir com sabedoria, eu vou ter organização, eu vou disciplinar a minha vida, ou eu vou sair com uma quantidade de dinheiro, eu vou ter aquilo, eu sei que aquilo que eu tenho que usar, eu vou fazer alguma coisa. Eu só não posso ficar da mesma forma, porque eu sei que Deus nunca vai poder me honrar. Eu vou fazer votos, eu vou fazer campanhas, eu vou estar nos cultos, mas se eu não cumprir os princípios básicos, não tem como Deus me abençoar. Então eu vou fazer a minha parte para que Deus possa fazer a dele. Eu vou parar de falar sim para a minha carne, eu vou dizer sim para Deus. Eu vou parar de alimentar a minha carne, as minhas vontades, eu vou fazer as coisas com equilíbrio, na hora certa, no tempo certo. Nem tudo é para agora, mas se eu construir as coisas com solidez, vai ter um momento certo para cada coisa. Eu entendi, Senhor, eu sabia disso, mas eu não praticava. Então minha vida está travada, minha vida não sai do lugar. Por quê? Porque eu carrego essas crenças, mas eu não aceito mais. Se a partir deste momento eu vou organizar minha vida, os meus negócios, as minhas finanças. Se eu não posso viver, eu vou cortar esses cartões, eu vou dar um tempo nisso, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou renegociar, não vou mais viver de nome sujo, eu não vou ser humilhado, Senhor. Eu não vou aceitar mais isso, porque um crente ele não é humilhado. O crente tem para emprestar, o crente ele é próspero, ele é abençoado, porque o ímpio tem tanto rico milionário, bilionário aí, para o justo estar nessa condição, mas muitas vezes o ímpio já entendeu, ele está praticando os princípios. Então eu vou praticar, porque além de praticar os princípios eu tenho a bênção do Senhor. Então não tem como a nossa vida não caminhar, só se nós tomarmos a decisão errada. Mas se a gente entra no eixo, entra no caminho certo do Senhor, é impossível não dar certo. Creia nisso, confie no Senhor, confie na palavra, tome essas decisões, saia daqui já determinado. Anota aí no seu celular, anota na sua agenda, organiza a sua vida, organiza a sua semana, organiza a sua mente, organiza os seus hábitos, a sua rotina, a sua disciplina, os seus horários. Trabalha esse emocional, trabalha essa personalidade, haja pela fé. Para de ser um estopim, bateu, levou, o que nós falamos na semana passada, um jumento selvagem, qualquer coisa perde a paciência, é um desequilíbrio, é uma coisa terrível, demoníaca até. Aprenda a se controlar, para de se fechar com qualquer coisa, e se fecha, e não quer mais, e quer desistir, e amaldiçoa, e xinga, e briga. Não, pelo amor de Deus, não se fecha, tenha maturidade. Aprenda a lidar com as coisas, com as pessoas, com as suas emoções principalmente. Você não vai lidar com ninguém se você não lidar com você mesmo. Você não vai ajudar ninguém se você não se ajudar. Então tome essa decisão. Eu vou ser uma pessoa calma, Senhor. Às vezes você não é de gritar, você se fecha. Você não quer conversar, você fecha a cara. Então cada um age de uma maneira, mas é desequilíbrio do mesmo jeito. Então mais leveza, mais serenidade, mais sabedoria. Tome essa decisão, peça ajuda ao Senhor, o Senhor me ajuda, que isso até hoje foi um desafio na minha vida, Senhor. Isso até hoje foi um desafio. Mas eu já venci, Senhor, eu não vou vencer, eu já venci.
eu vou parar de jogar para o futuro, eu estou tentando, eu estou lutando, eu estou me esforçando, não, eu já consegui. Eu vou declarar, eu já consegui, em nome de Jesus, o Senhor já me deu essa graça, o Senhor já me deu essa vitória, agora cabe a mim, cabe a você manter a vigilância. Não adianta a gente falar, não, já venci. Claro que nós vamos ser tentados, saindo daqui talvez você seja tentado por uma situação, amanhã você pode ser tentado numa situação, mas aí cabe a nós mantermos o foco, a atenção, o que eu quero? Eu quero aquela vida, eu quero aqueles resultados, ou eu quero essa vida, eu quero esses resultados. Decisões, pessoal. Decisões. Viver em sabedoria, agir em amor, cumprir com a palavra, fazer a vontade de Deus e não mais a minha. Amar o próximo, porque é mandamento, não porque eu estou com vontade, mas porque é necessário, porque é preciso, porque eu quero agradar a Deus. O seu objetivo é agradar a Deus. Se você agrada a Deus, guarda isso. Se você agrada a Deus, você vai ser o melhor marido, o melhor esposo, o melhor profissional, a pessoa mais íntegra da face da terra, só porque você quer agradar a Deus. Quando você quer agradar a Deus, você para de pensar no que o outro está gostando ou pensando, você simplesmente lembra, Deus se agrada disso e ponto final. Guarda isso. Deus Todo-Poderoso, eu peço, Senhor amado, que cada um tenha entendido, Senhor, a sua palavra, que a sua palavra tenha alcançado o propósito de mudar, Senhor, porque a única coisa que muda a nossa vida é a sua palavra, Senhor. Se nós dermos ouvidos à sua palavra, se nós não ouvidos, os nossos ouvidos estiverem abertos, os nossos olhos abertos para a sua palavra, nós vamos vencer, Senhor. Nós só precisamos crer, tomar decisões. Então eu peço a tua bênção, eu peço que cada um tenha tomado as suas decisões, que saia daqui já muito firme, Senhor, muito convicto das suas decisões e que não reclame, Senhor, não seja uma pessoa pesada, que não haja retrocessos, que mesmo, Senhor, que ainda escape alguma coisa, que ela mantenha muito firme sem a convicção, não, eu já mudei, isso daqui é só uma seta do diabo para tentar me convencer que eu não mudei, isso é mentira. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Eu não vou falar, não vou jogar tudo pro alto, eu não quero saber mais disso. Eu tentei. Não, você não vai tentar, você já conseguiu. Você é mais do que vencedor. A palavra diz que você é mais do que vencedor, então creia nisso. O que é um vencedor? A palavra diz que é mais do que isso. Como que pode ser? Pois é, com Deus a gente não entende, mas é. É mais do que vencedor, então você é muito abençoado. Mas eu preciso crer, eu preciso agarrar isso e tomar as minhas decisões, ser contagiado pela fé, pela palavra. Muito obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por decisões que nós temos a certeza, Senhor, que já estão no profundo do nosso coração, e que o Senhor nos dê graça, Senhor, nos dê graça para agir em amor, agir em fé, agir com sabedoria, Senhor, para tomar as boas escolhas em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.